Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda aula de geometria, né? Todo mundo aí já com o seu devido material, o ambiente está bom para estudar, uma boa. Então, vamos dar continuidade à nossa geometria, com tranquilidade, sem pressa, porque o importante é a gente ver os embasamentos, né? Que se você tiver com um bom embasamento, você vai conseguir fazer as questões com certa desenvoltura que você vai precisar na hora da prova, né? Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar os ângulos, dando continuidade a ângulos, né? Ângulos no triângulo, né? Na aula passada a gente viu alguns tipos especiais de ângulos, né? Trabalhamos também com a unidade de grau, né? E hoje a gente vai trabalhar com os ângulos no triângulo, tá bom? Então, vamos começar aqui falando dos ângulos internos, né? E dos ângulos externos de um triângulo. O triângulo, pessoal, ele é um polígono, né, de gênero 3. Ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos internos, ele tem 3 ângulos externos, ele tem 3 mediatrizes, tem 3 bissetrizes. Ele é de gênero 3, tá? Nós vamos trabalhar agora com os ângulos internos, e os ângulos internos, pessoal, eles são formados por lados consecutivos, tá? Por exemplo, esse lado aqui, AC, né? E esse lado AB, ele forma esse ângulo interno 1 aqui, tá? Tá bom? Então, você tem 3 ângulos internos, né? No triângulo. 3 ângulos internos. E se você prolongar um dos lados, né? Você pega aqui esse vértice A, e nesse vértice A você prolonga aqui um dos lados, o prolongamento do lado com o lado consecutivo forma o que nós chamamos de ângulo externo. Professor, e se eu prolongar o outro lado? Se eu prolongar o outro lado? Se você prolongar o outro lado, o ângulo que você vai formar é o mesmo, né? Que é oposto pelo vértice. Então, basta prolongar um dos lados, tá? Em cada vértice, basta prolongar um dos lados, tá? Daí você tem 3 ângulos externos, tá? Em cada vértice você prolonga aqui um dos lados. Por exemplo, nesse vértice A, você prolongou o lado AC, tá? Então, agora, você vai prolongar aqui o AB, tá vendo? Esse aqui não foi prolongado aqui. Então, você prolonga para lá, tá? Esse aqui não foi prolongado para cima. Você prolonga aqui para baixo, tá? Para você evitar repetir ângulos externos, tá? Então, você tem 3 ângulos externos e 3 ângulos internos. O que é que a gente tem que saber com relação a esses ângulos internos e externos do triângulo? Porque, como você sabe, o triângulo vai ser a base de tudo, né? Antes da gente entrar nos quadriláteros, nos pentágonos, nos hexágonos, nos outros polígonos, a gente tem que dominar bem o triângulo, tá? Então a gente tem que conhecer todas as relações do triângulo para a gente fazer com segurança as nossas questões. E às vezes você, dominando bem, né, esse conteúdo de triângulos, nas questões envolvendo quadriláteros, hexágonos, você consegue se virar se você dividir a figura em triângulos, né? Então, triângulo é a base de tudo, pessoal, na geometria, tá? Então, vamos com calma e vamos ver aqui tudo detalhadamente, tá bom? Uma relação existente entre o ângulo externo e os internos não vizinhos, né? Os internos não adjacentes. Então, existe uma relação entre esse ângulo externo, externo 2, e os internos não vizinhos a ele, que é o interno 1 e o interno 3. Certo? Que relação é essa? Cada ângulo externo do triângulo, tá? Cada ângulo externo do triângulo é a soma dos internos não vizinhos, tá? É a soma dos internos não adjacentes. E cada ângulo externo e o interno vizinho, ó, são suplementares. A soma deles é 180 graus. E a soma dos 3 ângulos externos, aí não só do triângulo, mas de qualquer polígono, é 360 graus. Agora a gente vai mostrar a soma dos ângulos externos dos 3 ângulos do triângulo, tá? Ângulos externos do triângulo, que é 360 graus, mas vale também para qualquer polígono. E a soma dos ângulos internos que a gente já viu na aula passada, que é 180 graus, né? Então, tem a relação entre os ângulos internos, que a soma é 180 graus,
tem a relação entre os ângulos externos, que a soma é 360 graus, tem a relação entre o externo e o interno vizinho, que a soma dos dois é 180 graus, é meia volta, e tem a relação entre o externo e os internos não vizinhos, onde o externo é a soma dos internos não vizinhos. Professor, isso é verdade mesmo? E vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos ver primeiro a relação entre o ângulo externo e os internos não vizinhos, né? Os internos não adjacentes. Para isso, a gente vai traçar uma reta paralela a um dos lados, passando no vértice, tá? Vamos escolher esse vértice C aqui, e vamos traçar uma reta aqui paralela a esse lado AB, para você ver o que acontece. Olha lá, o que vai acontecer? Você tem aqui duas retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Lembra da aula passada? Retas paralelas cortadas por uma mesma transversal, os ângulos correspondentes, que ficam na mesma posição, né? Formados pela mesma transversal, na mesma posição, só que em paralelos diferentes eles são iguais, e os alternos internos também são iguais. Ó. Então, esse interno 2 aqui, ó, ele é correspondente desse aqui. Ele está na mesma posição desse aqui, ó, interno 2, na mesma posição desse ângulo aqui. Né? Então, eles são iguais, porque são ângulos correspondentes de retas paralelas. E esse interno 1 aqui, ó, é alterno interno desse, tá? Porque aqui não são as paralelas, aqui não é uma transversal. Lembra dos alternos internos, ó? Formado pela mesma transversal, um de um lado e outro do outro lado, né? Da mesma transversal. Alternos internos, ó, são iguais. Então, esse aqui é o interno 1, né? Esse aqui é o interno 1, alternos internos, né? E esse aqui é o interno 2, tá vendo? Vou colocar aqui para você ver, tá? Alternos internos, né? São iguais. E correspondentes são iguais. Então, o que acontece? Esse externo aqui, 3, né? Esse ângulo externo aqui, 3, é a soma do interno 1 com o interno 2. Então, esse interno 1 e esse interno 2, que são não vizinhos, né, do externo 3, a soma deles é igual ao externo 3. Então, com isso aí, a gente está mostrando, né, que cada ângulo externo do triângulo é a soma dos internos não adjacentes. E você conhecendo isso, né, e vai facilitar muito algumas saídas, né, de algumas soluções de alguns problemas, né? Então é bom a gente ter esse conhecimento básico, né? No triângulo, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Se você traçar uma paralela aqui, a esse lado BC, né, traçando uma paralela aqui, você vai ter aqui os ângulos correspondentes e os alternos externos, e você vai ter que esse interno 1, externo 1, né, é a soma dos internos não adjacentes, né? Interno 2 com interno 3. Então, você pode traçar uma paralela a um dos lados passando em qualquer vértice, que você vai chegar a essa conclusão. Né? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, tá bom? Vamos escrever isso aqui, né? O externo 3, como você está vendo aqui, é o interno 1 mais o interno 2. Do mesmo jeito, o externo 2, né, é o interno 1 mais o interno 3, certo? E aqui o externo 1, né, é o interno 2 mais o interno 3. São os não vizinhos, os não adjacentes. Tá bom, pessoal? Então, com isso aí, a gente já pode adiantar também que a soma dos três ângulos internos, ó, a soma dos três ângulos internos, você pode ver aqui, ó, interno 3, interno 1 e interno 2. A soma dos três é essa meia volta aqui, né? Forma essa reta aqui, né? Tá? Então, essa meia volta aqui é o interno 3 mais o interno 1 mais o interno 2. A soma dos três ângulos internos do triângulo. 180 graus, que a gente já tinha mostrado na aula passada, né? A gente está só repetindo aqui, tá? Que a soma dos ângulos internos, né, do triângulo é 180 graus, tá bom? A soma dá 180 graus, que é meia volta. A gente já tinha demonstrado isso aí direitinho na aula passada, né? Tá bom, pessoal? E agora está faltando a gente mostrar a soma dos ângulos externos, né? Para você entender bem direitinho que a soma dos três ângulos externos, né? Externo 1, externo 2, externo 3, somados, né? Dá 360 graus, basta observar que cada ângulo externo e o seu interno vizinho, né, adjacente, eles são suplementares, né? A soma deles é 180 graus, ó, meia volta, tá bom? Então, o externo 1 mais o interno 1, ó, a soma dos dois é 180 graus, meia volta.
A mesma coisa com o interno 2 e o externo 2. Ó. A soma deles é 180 graus. A mesma coisa aqui, ó. Externo 3 com interno 3. Ó. A soma é 180 graus. Tá bom? Então, se você quer a soma dos três ângulos externos, né? Você tem aqui que a soma de cada ângulo interno com seu externo vizinho, né? É 180 graus. Você tem essas três igualdades. Agora, pessoal, é só você somar membro a membro, tá? Então, vamos somar aqui esses três ângulos internos, né? Vamos chamar de SI, né? Soma dos ângulos internos. Aqui vamos chamar de soma dos ângulos externos, né? SE. Então, você tem aqui o SI, né? A soma dos três ângulos internos, mais o SE, a soma dos três ângulos externos, é 180 mais 180 mais 180, né? É 3 vezes 180 graus, tá? É só somar membro a membro essas três igualdades. Então, você tem a soma dos ângulos internos mais, né? A soma dos ângulos externos igual, né? A 3 vezes 180 graus, tá bom? Vamos registrar isso aí para você ver, tá bom? Aí a soma, né? 180 graus. Agora vamos somar membro a membro, tá? Somando membro a membro, ó, você tem a soma dos três ângulos internos, né? Mais a soma dos três ângulos externos, igual a 3 vezes 180 graus, como eu mostrei para vocês lá, tá? A soma dos ângulos internos, a gente já viu que é 180 graus, né? E a gente quer essa soma aqui, tá bom? Então, essa soma dos três ângulos externos vai ser 3 vezes 180 graus, menos esse 180 aqui, que é a soma dos ângulos internos, ó, que vai para o outro lado menos, né? Tá somando aqui e vai para o outro lado subtraindo. 3 vezes 180 graus, pessoal, é 180 mais 180 mais 180, né? Aí menos um 180 aqui, vai cancelar um deles, vai ficar só 2 vezes 180 graus, né? É como se 180 graus fosse um x, né? Aqui você tem 3x menos x, o que dá 2x, né? Só que não é x, é 180 graus, tá? 2 vezes 180 graus. Que é, obviamente, 360 graus, tá? Então, vamos chamar aqui de SE a soma dos três ângulos externos, e está provado que é 2 vezes 180 graus, né? Que é 360 graus, tá bom? Recapitulando, pessoal. Recapitulando. Vamos lá. Aqui tem um triângulo de gênero 3, três ângulos internos, três ângulos externos. Três lados, né? Relação entre os ângulos internos. A soma dos três ângulos internos, 180 graus. Relação entre os ângulos externos. Soma dos três ângulos externos do triângulo, 360 graus. Relação entre o ângulo interno e o externo. Aí tem duas relações, né? Os vizinhos, o interno vizinho, e o externo e o interno vizinho, né? A soma dos dois é 180 graus. Essa não me preocupa, porque todo mundo olha na figura, vê logo, né? Interno com externo, né? Vizinhos aqui, ó, formando meia volta, né? Porque isso aqui é uma reta, né? E a reta corresponde a meia volta, né? 180 graus, né? Então isso daí não me preocupa. Cada ângulo externo com seu interno vizinho, né? A soma dos dois é 180 graus, tá? Aí, beleza. A que me preocupa é essa outra, né? Cada ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, né? Esse externo 1 aqui é o interno 2 mais o interno 3, né? Que são os internos não vizinhos, né? Quem é esse externo 2? É o interno 1 mais o interno 3. Quem é esse externo 3? É a soma do interno 1 com o interno 2, né? A soma dos dois não vizinhos ao externo 3, tá bom? Então, o externo 3 é a soma do interno 1 com o interno 2, tá bom? Tranquilo? Então, a gente já recordou tudo, né? Então, podemos avançar mais um pouquinho agora. Tá bom? Então, agora, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho. Olá, pessoal, né? Boa tarde para vocês também. Gabi, né? Eduardo, Suzy. Sempre bom estar aqui com vocês. Boa tarde. Tem um corintiano aqui, né? Andou sofrendo, mas está melhorando, né? Então, vamos lá, vamos ver se... Ah, já entendeu, né? A Juliana. Júlia, né? A Júlia já entendeu, né? Eu já ia explicar, mas eu vi aqui que você já entendeu. Acho que quando eu voltei, que eu recapitulei, foi uma boa, né? Porque deu certo, né? Então, vamos ver aqui. Tá tudo bem, né? Então, vamos dar uma avançadinha agora. E vamos falar um pouquinho de bissetriz, tá bom, pessoal? Bissetriz é uma semirreta, né? Que divide um ângulo ao meio, tá? Então, a semirreta que divide o ângulo ao meio, né? Em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais,
É chamado de bissetriz do ângulo, tá bom? Por exemplo, você tem aqui o ângulo AOB, né? Onde esse O aqui é o vértice, né? Essa semirreta aqui, né? Se esse ângulo aqui for igual a esse outro, né? Você dividir ao meio, né? Os dois ângulos forem iguais. Então você diz que ela é uma bissetriz, tá bom? Tranquilo? Então todo triângulo tem 3 bissetrizes, né? Então são 3 ângulos internos. Então você tem 3 bissetrizes internas, né? Tá bom? Aqui uma, ó. Esse ângulo aqui A, esse aqui também A, né? Então esse aqui é uma bissetriz. Aqui outra bissetriz, ó. E aqui outra bissetriz. O que é bom a gente saber, pessoal, com relação às bissetrizes de um triângulo? É bom saber duas coisinhas. Primeiro, elas se encontram em um único ponto, tá? As 3 bissetrizes, elas se encontram no mesmo ponto. E segundo, esse ponto de encontro das bissetrizes é o centro da circunferência inscrita, tá? Ele é o incentro, centro da circunferência inscrita, a circunferência que fica por dentro do triângulo, tá? A circunferência inscrita, quer dizer, circunferência por dentro do triângulo, tá? Tangenciando os lados do triângulo, tá? Então você tem que esse ponto de encontro das bissetrizes é o incentro, que é o centro da circunferência inscrita. Então existe uma circunferência por dentro do triângulo, tangenciando os lados do triângulo. O centro dessa circunferência é o ponto de encontro das bissetrizes. Isso é importante, viu, pessoal? É saída para muitas questões aparentemente difíceis, mas quando você sabe esse detalhe, né, que o ponto de encontro das bissetrizes é o centro da circunferência inscrita, já facilita muito. Tanto é que você já tem aqui, ó, que essa distância aqui é o raio, né? Essa distância aqui é o raio e essa distância aqui também é o raio. Ou seja, o incentro fica igual à distância dos lados. Então, se aparecer alguma questão falando de distâncias iguais de um ponto interno, né, de um triângulo, tem a mesma distância para os lados, né? Já sabe que se trata do incentro. E essa distância é o raio da circunferência inscrita, tá vendo? Então, um detalhezinho que pode lhe dar uma questão, né? Fazer com que você ganhe uma questão lá na hora, tá bom? Bom, pessoal, o triângulo também tem 3 mediatrizes, tá? Mas primeiro vamos ver o que é mediatriz, certo? Mediatriz, pessoal. Mediatriz. Boa tarde, né, Júlia? Juliana, né? Juliana Paula. Boa tarde para você também, viu? Mediatriz, pessoal, de um segmento é uma reta que passa perpendicularmente no ponto médio do segmento, tá? Então você tem aqui um segmento AB, aí você pega o ponto médio e traça uma reta formando 90 graus com o segmento AB no ponto médio, tá? Então, você tem aqui que esse AM, né, é igual ao BM, né? O M é ponto médio, e agora vamos traçar uma reta perpendicular ao segmento AB, tá? Passando nesse ponto médio. O nome dessa reta é mediatriz, tá? Ela é importante, pessoal, a mediatriz, porque qualquer ponto dela fica a igual distância dos extremos, tá entendendo? Qualquer ponto aqui da mediatriz fica a igual distância do B e do A, porque você forma dois triângulos congruentes, tá? Se você pegar qualquer ponto aqui, ó, ligar ao B e ligar ao A, os dois triângulos que você formou são congruentes. Quer dizer, o ponto vai ficar igual a distância do A e do B. Então isso é importante, né? Conhecer essa propriedade da mediatriz, tá? Pode facilitar muita coisa para a gente na hora de resolver as questões, tá? O triângulo tem, portanto, 3 mediatrizes, né? Porque são 3 lados, cada lado tem uma mediatriz, tá? Vou traçar aqui as mediatrizes desse triângulo aqui, pessoal, para você ver, tá? Tá bom? Então a gente pegou o ponto médio desse lado, né? Chamei de ponto médio 1, né? E tracei uma reta aqui formando 90 graus, tá? Então é uma mediatriz que passa no ponto médio formando 90 graus com o lado, tá? Aqui outra mediatriz, certo? E aqui a outra mediatriz. O ponto de encontro, pessoal, das mediatrizes de um triângulo é único, tá? E ele é chamado de circuncentro.
Viu? Lá na bissetriz é incentro, que é centro da circunferência inscrita. Aqui é circuncentro, porque é centro da circunferência circunscrita. Circunscrita é que fica por fora, né? Então, existe uma circunferência, né, que passa nos vértices do triângulo. Essa circunferência circunscreve o triângulo. É a circunferência circunscrita, tá? Essa propriedade aqui, pessoal, do ponto de encontro das mediatrizes, né? Ela é bem tranquila, ó. O ponto de encontro, né, das mediatrizes, que é o circuncentro, fica a igual distância dos vértices, tá? Porque isso aqui é raio, ó. Essa distância aqui é raio e aqui é raio. Então, o ponto interno do triângulo, né, que fica a igual distância nesse caso aqui interno, né, mas pode ser externo também. Ele que fica a igual distância dos vértices, né, é o ponto de encontro das mediatrizes. Né? Porque às vezes vai ter questões que para você resolver, né, você precisa saber que o ponto fica a igual distância dos vértices, por exemplo. Aí você já sabe que se trata do circuncentro, né, que seria o ponto de encontro das mediatrizes, tá? Bom, pessoal, agora o que interessa para a gente mesmo, que é quase certeza aparecer na qualquer prova do Enem ou vestibulares, né? São as propriedades do triângulo isósceles, né? E do triângulo equilátero. Então, triângulo isósceles, né? E triângulo equilátero aparecem demais, né? É bom a gente ter os fundamentos, né, desses dois tipos de triângulos, né? O triângulo isósceles e o triângulo equilátero. O que a gente tem que saber com relação ao triângulo isósceles? Todo mundo lembra? O triângulo isósceles, aquele que tem dois lados iguais. Olha lá. Esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, né? Então você tem que esse triângulo é isósceles. Esse lado aqui, supostamente diferente, é chamado de base, né? Base do triângulo isósceles. O que a gente tem que saber do triângulo isósceles? Ah, professor, a gente já viu que os ângulos da base são iguais. Quem sabe essa propriedade, né, que no triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, sabe só pela metade, né? É bom a gente saber as coisas por completo. Né? Então, o que é bom a gente saber do triângulo isósceles? Que os ângulos da base são iguais e que a mediana, a bissetriz e a mediatriz relativas à base coincidem. Sabendo isso aí, você resolve muitas questões envolvendo triângulos isósceles. Professor, como é que é a história? A mediana. Professor, o que é mediana? Mediana é o segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Entendido? Então, se você pegar aqui o ponto médio, né, dessa base aqui, você pegou aqui a base, tá? Eu vou pegar a mediana relativa à base. Então, eu vou pegar o ponto médio da base, tá? Vou pegar aqui o ponto médio da base. Então, se você pegar aqui o ponto médio da base, né? Chamar isso aqui de Bzinho, aqui Bzinho, porque é ponto médio, né? Essas medidas são iguais. Então, se você ligar o vértice ao ponto médio da base, ó, ligar o vértice ao ponto médio do lado oposto, esse segmento é chamado de mediana, tá? Isso aí é mediana, porque liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, isso aí é mediana. O que é que eu tenho que saber? Que a mediana relativa à base, esse segmento aqui que liga o vértice ao ponto médio, né, da base, coincide com a altura. Professor, altura ou mediatriz? Pode ser mediatriz, que a mediatriz é a reta, né? Essa reta aqui que passa aqui formando 90 graus com o ponto médio. Mas acho que se a gente falar altura fica melhor para você, né? Então vamos dizer que a mediana coincide com a altura, tá? Por quê? Porque assim, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Por quê? Porque esse lado aqui é o mesmo lado, né, para os dois triângulos. Esse lado aqui ele é igual a esse, porque o triângulo é isósceles, e esse lado aqui, Bzinho, é igual a esse aqui, Bzinho, porque aqui é ponto médio. Então, esses dois triângulos, o do lado direito e o do lado esquerdo, eles têm os mesmos lados, eles são congruentes, né? Então, eles são iguais. Para você entender melhor, faça de conta que esse triângulo aqui, ele está confeccionado em papel, cartolina, e você vai fazer uma dobra aqui, um vinco. Nessa linha vermelha, você dobra o triângulo, né?
e faz um vinco com a unha. E esse triângulo aqui do lado direito, você dobra, ele encaixa perfeitamente aqui sobre esse do lado esquerdo. Há um encaixe perfeito, porque os triângulos são congruentes, entendeu? Então, esse ângulo aqui vai encaixar nesse, ou seja, os dois são iguais, e a soma dos dois é 180 graus, né? A soma desses dois aqui é 180 graus e eles são iguais, porque um triângulo encaixa no outro quando você dobra, entendeu? Então, você tem que aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, ou seja, essa mediana que liga o vértice ao ponto médio também é a altura, porque forma 90 graus com a base, tá vendo? E esse ângulo aqui, ele encaixa nesse, né? Esse ângulozinho aqui, ó, encaixa nesse outro. Ou seja, isso aqui também é bissetriz. Então, a altura, a bissetriz e a mediana relativas à base do triângulo isósceles, elas coincidem. Então, você tem que esses dois ângulos aqui, que são os ângulos da base, são iguais, porque esse ângulo aqui vai encaixar nesse. Esse aqui é 90 graus, esse aqui também é 90 graus, que um encaixa no outro e a soma é 180 graus. E esse aqui é igual a esse, né? Ou seja, esse aqui também é bissetriz. Então, quando você tem um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, e se você ligar o vértice ao ponto médio da base, você tem não só a mediana, como você tem também bissetriz e tem também a altura. Entendido? Então, com isso aí, a gente resolve um monte de problemas, né? Aparentemente difíceis, mas que conhecendo essas propriedades ficam fáceis, né? Ligou o vértice ao ponto médio da base, ó, você tem esse ângulo aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, ou seja, é a altura, e que esse ângulo aqui é igual a esse, ou seja, é bissetriz também. E os ângulos da base são iguais, tá bom? É importante, pessoal, esse conhecimento aí, né, das propriedades do triângulo isósceles, tá bom? Recapitulando, né? Triângulo isósceles tem dois lados iguais, o lado supostamente diferente é a base, os ângulos formados pela base são iguais, e se você ligar o vértice ao ponto médio da base, esse segmento é chamado de mediana, mas também é bissetriz e também é a altura, né? Ou seja, esse ângulo aqui é dividido ao meio, né? Esse ângulo do vértice aqui em cima, e esse ângulo aqui é 90 graus, né? Ela também é a altura do triângulo, tá bom? Bom, pessoal, e agora, para a gente encerrar a parte teórica e trabalhar nos exercícios, né? Eu não poderia deixar de falar das propriedades do triângulo equilátero, que a gente vai trabalhar demais, né? E é bom a gente conhecer essas propriedades, tá? Primeira propriedade, né? Que todo mundo deve conhecer. Aqui fala dos ângulos internos do triângulo, tá? Henrique, obrigatoriamente igual ou tem possibilidade de ser semelhante? Não, no triângulo isósceles, quando você liga o vértice, né, ao ponto médio da base, esse triângulo aqui do lado direito, ele é congruente a esse aqui do lado esquerdo, tá? Quando os triângulos são congruentes, eles também são semelhantes, né? Semelhantes de razão 1, tá? Mas eles são congruentes, tá? Então a gente diz que eles são congruentes, são iguais mesmo. Um encaixa perfeitamente no outro. Os três lados são iguais, tá? Se os três lados são iguais, eles são congruentes mesmo, tá bom? Viu, Henrique? Eles são congruentes, tá? Mas os triângulos congruentes são semelhantes, só que é uma semelhança especial, né? Semelhança de razão 1, né? Tá bom? Mas a gente diz que eles são congruentes mesmo, iguais mesmo, tá bom? Bom, propriedades do triângulo equilátero, pessoal. Primeiro, seria bom, quando você for trabalhar com o triângulo equilátero, tem os três lados iguais, e que você sabe que vai traçar a mediana, né? Porque o triângulo equilátero, ele também é isósceles, né? O triângulo equilátero é um triângulo especial, que ele é isósceles 3 vezes, né? Qualquer um dos três lados do triângulo equilátero pode ser base do triângulo isósceles, né? Então, você pode escolher esse lado aqui, BC, para ser a base. Aí você liga o vértice ao ponto médio, né? Você pode escolher aqui o AB para ser a base. Aí você liga o C ao ponto médio, né? Tá bom? Então, você pode escolher qualquer um dos três lados para ser a base do triângulo isósceles, tá? Então, o que vai acontecer, né? Se esse BC aqui for a base do triângulo isósceles,
esse ângulo C é igual ao ângulo B, né? E se esse AB for a base, esse ângulo B é igual ao ângulo A. Então, termina que os três ângulos são iguais, né? Então, quando você tem um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, né? Se um é alfa, os outros dois também são alfa. Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, né? São dos três ângulos internos. Então, você tem que alfa mais alfa mais alfa, 3 alfa, né? É 180 graus. Aí 180 dividido por 3 dá 60 graus, né? Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus. Tá bom? Tranquilo? Então, você tem que cada ângulo interno, alfa aí que eu chamei, né? Do triângulo equilátero, mede 60 graus. Tranquilo? Pronto, né? Então, você tem... Alfa é o ângulo, né, Júlia? A gente está chamando de... O ponto médio, que na questão anterior, né? É o ponto médio da base, né? Aí o ângulo alfa é a abertura, né? A abertura a gente chamou de ângulo alfa, não é isso? Bom, agora, pessoal, é importante, ó, que você conheça essa construção, tá? Quando você tiver um triângulo equilátero, você vai ligar o vértice ao ponto médio de um dos lados. Então, essa construção do triângulo isósceles, né, que é ligar o vértice ao ponto médio da base, você vai fazer também no triângulo equilátero, né? Só que você pode fazer em relação a qualquer lado. Porque qualquer lado do triângulo equilátero pode ser a base do triângulo isósceles, tá bom? Então, se você pegar o vértice, né, do triângulo equilátero, ligar o ponto médio do lado oposto, tá bom? Ligar o ponto médio do lado oposto, você vai ter não só mediana, que liga o vértice ao ponto médio, como bissetriz e altura. Por isso que é bom, pessoal, a gente chamar o lado do triângulo equilátero não de x, mas de 2x. Por quê? Porque quando você ligar o vértice ao ponto médio, aqui fica x, aqui fica x. Se você chamar o lado de x, aí quando ligar aqui o vértice ao ponto médio, você vai chamar de x sobre 2 e x sobre 2. Aí você vai trabalhar com fração, que não é bom. Não é bom trabalhar com fração, né? Então, por isso que eu estou chamando o lado aqui do triângulo equilátero de 2x, tá entendendo? Porque eu vou ligar o vértice ao ponto médio, né? Quando eu vou ligar o vértice ao ponto médio, aí vai ficar x e x, né? Vai dividir aqui ao meio, tá? Então, primeira propriedade do triângulo equilátero, o ângulo interno, né? Cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus, tá? E agora vamos para as medidas notáveis do triângulo equilátero que eu falei, né? Que é quando você liga o vértice ao ponto médio, tá? Por isso que eu chamei esse lado aqui de 2x, tá vendo? O triângulo equilátero tem os lados iguais, chama de 2x, tá? Tá bom? Porque aí você vai ligar o vértice ao ponto médio, ó, se esse aqui é 2x, aí fica x e x, tá? Fica mais fácil de trabalhar. Então, quando você liga o vértice ao ponto médio, que isso aqui é mediana, você tem que lembrar que ele também é a altura e também é bissetriz, né? Então, como o ângulo mede 60 graus e a altura também é bissetriz, esse ângulo de 60 graus, quando você liga o vértice ao ponto médio, né? Aí divide em dois, né? Dois iguais. Como aqui é 60, aí fica 2 de 30, né? 30 e 30, tá entendendo? E esse ângulo aqui é igual a esse, né? E a soma dos dois é 180 graus, então é 90 e 90. Então, ligou o vértice ao ponto médio de um dos lados do triângulo equilátero, você tem que também é bissetriz e também a altura. Então, isso aqui é 90 graus e aqui é 30. Então, esse triângulo aqui, pessoal, aparece demais, né, em geometria, né, nas questões de geometria. Esse triângulo retângulo, né, esse triângulo retângulo, ó, um ângulo reto e um ângulo agudo de 30 graus e outro de 60 graus. Então, esse triângulo aqui, quando você vê por aí, nas questões, né, um triângulo retângulo, um ângulo reto, né, e um ângulo de 30 e outro de 60, entenda esse triângulo como sendo a metade de um triângulo equilátero, tá entendendo? Você tem que pegar aqui o triângulo equilátero, ó, e dividi-lo ao meio. Aí aparece dois triângulos desses que eu falei, ó. 30, 60 graus e 90 graus, tá vendo? 30, 60 graus e 90 graus. Daqui é a metade do triângulo equilátero. Então, se você entender esse triângulo retângulo, né? Ângulos de 30, 60 e 90 graus, né? Se você entender como metade do triângulo equilátero, você vai resolver muitas questões aparentemente difíceis de modo fácil.
tá? Então, de frente ao ângulo de 30 graus, ó, fica a metade do lado, né? Porque o lado é 2x, né? A metade é x, tá? Então, de frente, ó, ao 30 graus, ó, fica aqui a metade do lado do triângulo equilátero, que é x, ó. E de frente ao ângulo reto, ó, fica o lado do triângulo equilátero, tá? Isso aqui é o triângulo equilátero, ó. Chamei o lado de 2x, ó. De frente pro ângulo reto, ó. 2x, tá? Que é a hipotenusa, né? Desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, de frente pro ângulo reto aqui, 2x, ó. De frente pro 30 graus, x, ó. E a altura do triângulo equilátero, ó, essa altura do triângulo equilátero fica de frente para os 60 graus, tá? E daí, pessoal, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, tá? Vamos usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, tá? A hipotenusa de frente para o ângulo reto, ó, 2x, que é o lado do triângulo equilátero, né? Esse cateto aqui, x, ó, que é a metade do lado do triângulo equilátero, né? X, e aqui é o outro cateto, que é a altura h. Aí você vai usar o teorema de Pitágoras. Todo mundo lembra do teorema de Pitágoras, pessoal? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente pode calcular essa altura aqui, tá? Em função desse x, que é a metade do lado, tá? Então, aqui a hipotenusa, ó, 2x, né? Então, ficamos com 2x ao quadrado, né? E aqui é um cateto x, né? Então, 2x ao quadrado, que é essa hipotenusa aqui, certo? De frente para o ângulo reto. É esse x aqui ao quadrado, mais esse h aqui ao quadrado, que são os dois catetos. 2x ao quadrado, pessoal, 2 ao quadrado é 4, né? Fica 4x ao quadrado. Esse outro x ao quadrado daqui, no segundo membro, ele passa para o primeiro membro menos, né? Então, fica 4x ao quadrado menos x ao quadrado, igual a h ao quadrado. Então, você vai ter 3x ao quadrado aqui, tá? 3x ao quadrado igual a h ao quadrado. Então, h é a raiz quadrada de 3x ao quadrado. Esse x ao quadrado, pessoal, a raiz quadrada dele é x, né? X ao quadrado, a raiz quadrada é x. O x sai, né? O x sai do radical. Então, esse h, que é a altura do triângulo equilátero, é x raiz de 3. Mas quem é x? A metade do lado. Então, pessoal, é importante esse resultado. Como é que se calcula a altura do triângulo equilátero? Metade do lado raiz de 3. Tá? Esse x aqui é a metade do lado do triângulo equilátero. X é a metade do lado do triângulo equilátero. Como é que eu calculo essa altura aqui? É a metade do lado, que é o x, raiz de 3. X raiz de 3. Metade do lado raiz de 3. Então, não esquecer mais da altura do triângulo equilátero, entendido? Quando você vê essa figura, você vai ter que entender que esse triângulo retângulo, ângulo reto, 30 graus e 60 graus. Você vai ter que entender isso aqui como sendo a metade do triângulo equilátero. Metade do triângulo equilátero. Então, esse lado aqui é o lado do triângulo equilátero. Porque isso aqui é a metade do triângulo equilátero. Então, você vai pensar, né, no triângulo equilátero completo, tá vendo? Então, isso aqui é o lado do triângulo equilátero. Chame o lado do triângulo equilátero de 2x, porque a metade você vai chamar de x, tá? Que fica mais fácil. Então, se chamar a metade aqui do lado do triângulo equilátero, ó, de x, o lado aqui vai ser 2x, tá entendendo? E aqui vai ser a altura. E a altura a gente acabou de ver que é a metade do lado raiz de 3. Então, essa altura aqui é esse x, que é a metade do lado, que multiplica a raiz de 3. Então, de frente ao 30 graus é o x, que é a metade do lado. De frente ao 90 graus é o 2x, que é o lado do triângulo equilátero, que é a hipotenusa no caso. E de frente aos 60 graus é a altura do triângulo equilátero, que é x raiz de 3, que é a metade do lado raiz de 3. Então, se você memorizar essas medidas dos lados desse triângulo especial, né, de 30, 60 e 90 graus, de frente ao 30 graus se chama de x, tá? De frente ao 90 graus é o 2x, que é o lado do triângulo equilátero, né? Aqui é a metade do lado, x, aqui é o lado 2x, e usa o teorema de Pitágoras e encontra isso aqui x raiz de 2, entendido? Encontra isso aqui x raiz de 2. Mas é bom você já memorizar que a metade do lado, a raiz de 3, desculpa, pessoal. Metade do lado que é x, raiz de 3, entendido? Então, x raiz de 3. Sabendo isso aí, pessoal, vocês vão fazer muitas questões de maneira fácil.
Então, o que é que você tem que saber quando aparecer esse triângulo aqui de 90, 60 e 30 graus? Entender que isso aqui é a metade do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é a metade do lado raiz de 3. Metade do lado é x, que o lado é 2x, tá entendendo? Então, essa altura aqui, que é de frente aos 60 graus, ó, é x raiz de 3, que é a metade do lado raiz de 3. E aqui, de frente aos 90 graus, é o lado do triângulo equilátero, que a gente chama de 2x para facilitar. E aqui é a metade do lado que é x, de frente ao 30 graus. De frente ao 30 graus, x, de frente ao 90 graus, 2x, de frente aos 60 graus, x raiz de 3. Memoriza isso aí que você vai se dar bem nas questões, tá bom? Bom, pessoal, chegou a hora agora da gente fazer as nossas questões, né? A gente já viu tudo direitinho aí, a parte teórica. Depois você volta o vídeo e vê novamente, se for preciso, tá? Porque é importante que você esteja bem fundamentado para você fazer as questões. Você vai ver agora que não vai ser tão difícil, né, para resolver essas questões. Elas são relativamente simples, né? Vamos ver essa questão aqui, foi do Enem, pessoal. Questão 1. Tá tudo tranquilo? Qualquer dúvida aí pode perguntar, pessoal. Estamos aqui para ajudá-los, tá? Você tem que procurar estudar o máximo que você puder, tá? Se empenhe o máximo que você puder, que vai dar certo. Quando eu estava estudando para vestibular, me contaram uma história que eu nunca esqueci. Uma história de um índio. Diz que tinha um índio que ele vivia treinando, né, para acertar a lua com a flecha dele, né? Todo dia ele treinava para acertar a lua, né, com a flecha. E os outros índios diziam, né? Você tá louco? Tá vendo que você nunca vai acertar a lua, né? Isso aí não vai acontecer nunca. E ele lá, né, treinando. E realmente esse índio nunca acertou a lua com a flecha dele. Mas só tinha um detalhe. Todas as vezes que havia competição na aldeia dele, disputando lá, que era o melhor na flecha, ele ganhava de todos. Nunca perdeu para ninguém. Porque ele tentava sempre o impossível, né? Tá bom? Então, o mesmo acontece com você, né? Estude tudo para o seu Enem. Eu sei que você não vai conseguir aprender tudo, mas você vai dar o máximo que você puder. Então, mesmo que você nunca consiga aprender tudo que você queria aprender, né? Naquele tempo que você tem e tal, mas você está fazendo o seu máximo, está tentando o máximo que você pode. Quando você for competir para valer, você vai se dar bem, tá? Então, fique tranquilo e continue com garra que vai dar certo, tá? Não desista. Tenha fé. Vamos lá. O Henrique aí está dizendo que está indo até aqui bem, né? Considerando que matemática é o forte dele. Matemática não é o forte de muita gente mesmo, não. Mas a gente se esforça, a gente consegue, viu, Henrique? Matemática é bom porque tem vários caminhos, né? Você pode descobrir a sua maneira também, tá? É sempre assim. E essa daqui, pessoal, vamos lá. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela letra C, e a letra A representa o atleta. O segmento LC é o diâmetro da circunferência, e o centro da circunferência está representado pela letra F. Sabemos que em qualquer posição que o atleta esteja, né, na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Assim, pessoal, esse segmento aqui, LA, e esse aqui, AC, eles são perpendiculares, formam 90 graus. A gente vai estudar isso aí quando a gente for ver ângulos na circunferência, né? Porque isso aqui é diâmetro, né? E esse ângulo escrito é sempre a metade do arco correspondente. Aqui seria 180 graus, aqui seria a metade de 90, tá? Mas isso aí não tem nada a ver com a questão, não, tá? Ele só quer saber o seguinte. Ele diz que esse F aqui é o centro, né? O centro da circunferência, né? Esse LC aqui é diâmetro, aqui é o centro. E ele quer saber a medida desse ângulo θ aqui, ó. Tá? Medida desse ângulo θ que o AF forma com FC, né?
Então, quantos graus mede esse ângulo θ? Quando o segmento AC medir R. R é o raio, né? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, ele é móvel, né? Ele vai se mover aqui sobre a semicircunferência, né? E à medida que ele vai se movimentando, esse LA vai aumentando ou diminuindo, né? E esse AC também vai aumentando ou diminuindo. Existe uma posição aqui, né? Em que esse AC aqui, ele vai medir R que nem esse FC aqui, né? Então, quando esse AC medir R, qual é a medida desse ângulo θ? Dá para fazer, não dá, pessoal? Né? Dá para fazer numa boa, né? Por que que dá para fazer? Porque isso aqui é raio, né? Porque o F não é o centro. Esse aqui é raio, ó. Esse aqui é raio também, né? E se o AC for R também, ó. Se o AC medir R, o que que vai acontecer? Esse triângulo aqui vai ter os três lados com a mesma medida, né? R, R, e quando esse aqui for R também, né? Esse ponto aqui deve estar por aqui assim, tá? Então aqui seria R, aqui seria R, né? E aqui seria R, né? Então qual é a medida desse ângulo θ? É a medida do ângulo de um triângulo equilátero, né? Tá bom? Aí, o Gabriel Góes aí tá falando aí da matemática, né? Tinha tudo para ser fácil, né? Mas inventaram o tal desse X, né? É assim mesmo, mas tem que as coisas evoluem, né? A gente precisa evoluir, né? Mas esse X que apareceu aí, pessoal, faz parte da programação também, né? Entenda a álgebra com um X aí como se fosse para você programar alguma coisa, né? Para botar algum valor no lugar do X depois, né? É assim mesmo, né? Devagarinho a gente vai desenrolando, né? Já começou com 1 mais 1 igual a 2, né? 2 mais 2 igual a 4. Aí, mas depois bota esse X no meio que dá certo também, né? Tá bom, pessoal? Vamos lá, né? Então, quando esse AC for R, aí você tem que isso aqui é R também, né? Qualquer posição aqui do A, você tem que o AF é R, né? É raio, né? E o FC também é raio. E quando o AC for R também, raio, você vai ter um triângulo com os três lados iguais, né? R, R, R. E o triângulo com os três lados iguais é o triângulo equilátero. E quanto é que mede cada ângulo interno do triângulo equilátero? 60 graus, né? Porque no triângulo, de frente para lados iguais, você tem ângulos iguais, né? Aí, se os três lados são iguais, os três ângulos são iguais. E a soma dos três é 180 graus. 180 dividido por 3, 60 graus, né? Então, você tem que a soma dos três ângulos aqui é 180 graus e eles vão ser iguais, né? Porque vai ser um triângulo equilátero, né? Aqui é R, e esse vai ser R, né? Quando o AC medir R, tá bom? Então, resposta correta, o item C, né? Só registrar aqui, pessoal. Quando o AC medir R, você tem que o FC, o FA e o AC vão ser iguais ao raio, né? Então, o triângulo vai ser equilátero e cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus. Então, seria o item C, tá bom? Era só você desenhar, né? Fazer o desenho lá, modificando a posição do A, que você ia enxergar bem direitinho, tá bom? Item C, pessoal. Vamos ver essa outra? Essa daqui, você tem o diretor de uma empresa, né, que está desenvolvendo aí software. Ele investiu na reforma do escritório. Então, ele está mudando aí o mobiliário, né, do escritório dele aí. Então, ele está levando em conta aí os aspectos ergonômicos, né, e estéticos. Bom, até isso aqui agora é só papo, né? A gente pode dar uma olhadinha bem rápido. Acho que não tem nada de relevante para solução de alguma questão, não, né? Então, essas coisas aqui você lê assim por cima, né? Não vai perder muito tempo, não, né? Vamos em frente. Pronto, isso aqui já está interessante, né? Essa figura aqui descreve a situação em que uma dessas cadeiras é posicionada, né, na inclinação máxima e encostada na parede. Então, ele fala dessa cadeira aqui, né? Está comprando para o escritório, né? Aí tem uma inclinação e ela tem uma inclinação máxima, né? Então, nessa situação aqui é uma situação de inclinação máxima. Aqui o encosto, né? Aqui o assento.
E esse ângulo aqui entre o encosto e o assento, ele está chamando de 6x menos 10 graus, né? E está encostado aqui na parede, né? Aí o encosto e a parede está formando um ângulo aqui 2x, né? Bom, vamos ver o que é que ele quer saber, né? Com base nas informações, a medida do menor ângulo formado entre o assento e o encosto quando a cadeira se encontra com inclinação máxima. Bom, aqui é a situação em que a cadeira, o encosto e o assento têm inclinação máxima. Essa situação aqui que ele quer. E ele quer o menor ângulo formado pelo encosto e o assento. Olha, pessoal, o menor ângulo é esse aqui, tá? 6x menos 10. Porque o outro ângulo é esse aqui, ó. Completando a volta, né? Porque aqui o assento e aqui o encosto. Então, esse aqui também é um ângulo formado pelo assento e o encosto, né? Só que ele é maior que 180 graus, né? E esse aqui é o ângulo também formado pelo assento e o encosto, só que ele é o menor, né? Então, como ele quer o menor ângulo, então é esse aqui. 6x menos 10 graus, tá? Então, como encontrar esse ângulo aqui? Todo mundo lembra? Como é que a gente faz? Construir um triângulo, né? Acho que uma boa ideia seria prolongar esse assento aqui, pessoal. Se a gente prolongar aqui essa linha que representa o assento, ó, aí a gente forma um triângulo aqui, né? Aí aparece aqui o ângulo externo, né? E aparece um ângulo interno. A saída é o ângulo externo mesmo, pessoal. Porque, ó, você vai prolongar aqui, né? Aí vai aparecer aqui 90 graus, que é ângulo interno. 2x é ângulo interno. E esse aqui é ângulo externo, né? No triângulo, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Beleza? Aí deu certo, né? Tranquilo? Vamos ver. Olha lá. Prolongamos aqui a linha que representa o assento. Aqui é 90 graus, então aqui vai ser 90 também, né? Porque são ângulos correspondentes de retas paralelas, né? Então você tem que aqui é 90 graus. Nesse triângulo aqui, pessoal, o 90 graus e o 2x são ângulos internos, né? Aí o prolongamento desse lado aqui, ó, que é o assento, né? O prolongamento com o lado consecutivo forma o que a gente chama de ângulo externo. Lembra? Ângulo externo? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, esse 6x menos 10 é a soma de 2x mais 90. Professor, e se eu não me lembrasse desse teorema do ângulo externo, né, que é a soma dos internos não adjacentes? Bom, você poderia chamar isso aqui, por exemplo, de y, né? Que agora você enxergaria, ó. Esses dois ângulos aqui somado com o y é 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos. E esse ângulo aqui somado com o mesmo y também é 180. Então, se a soma desses dois com o y é 180 e a soma desse com o mesmo y também é 180, é porque esse ângulo aqui corresponde à soma desses dois, né? Que é o ângulo externo do triângulo. É a soma dos internos não adjacentes, tá? Então, 6x menos 10 é igual a 2x mais 90. Tranquilo, pessoal? Que é o ângulo externo, tá bom? 6x menos 10, que é o ângulo externo do triângulo, é a soma desses dois internos não adjacentes, né? 2x mais 90. Daí é só passar o 2x para o primeiro membro, né? E o menos 10 para o segundo membro. Então você tem que 6x menos 2x são 4x, né? E 90 mais 10 é 100. E 100 dividido por 4 é 25. Então o x é 25 graus. Encontrou o x 25 graus, vamos encontrar agora o 6x menos 10, né? Que é esse ângulo aqui que ele pediu, né? O ângulo formado entre o encosto e o assento, o menor ângulo. Então, 6x, né? Menos 10. Substitui o x por 25 graus, né? 6 vezes 25 graus dá 150, né? Aí menos 10 dá 140 graus, tá bom? Então, resposta, pessoal, item D, né? De dedicação. 140 graus, tá bom? Tranquilo? É isso mesmo, Eduardo. Então, é o ângulo externo do triângulo, né? A soma dos internos não adjacentes. Tá vendo aí como está funcionando? Ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, né? Aí encontrou o x e depois encontrou o 6x menos 10. Tranquilo?
Pessoal, essa questão aqui ela é muito interessante, né? Muito interessante. Eu gostei muito dessa questão 3. Gostei mesmo. A figura ao lado representa a bússola do painel de um avião de carga. E com ela, o piloto determina as suas rotas. Diariamente, esse avião decola de certa cidade A e alcança a cidade B após 2 horas de voo na rota 28 graus, tá? Então, o centro aqui da bússola, né? É como se fosse aqui o avião, né? Aí ele vai seguir essa rota aqui, ó, 28 graus, né? Aqui é 0 grau, que é o norte, né? Aqui 30 graus, aqui 90 graus, que é o leste, né? Rota 28 graus, ele vai seguir nesse rumo aqui, ó. Aqui é 30 graus, 28 graus é mais ou menos por aqui assim, né? Então ele vai seguir nesse rumo aqui, ó. Então se ele seguir 2 horas saindo aqui do centro, que representa o avião, né? Aqui, ó, 2 horas andando nesse rumo aqui, ele chega lá na cidade B, né? 28 graus, né? Volta de 28 graus, tá? Só que tem um problema, certo? Certo dia, num voo noturno, o piloto automático foi acionado, mas por engano, no lugar de digitar rota 28 graus, digitaram rota 280 graus, ó, botaram um zero aqui, tá? Então, o que foi que aconteceu? No lugar do piloto seguir essa rota aqui de 28 graus, ó, ele seguiu foi essa, ó, 0 aqui, 90, ó, 180, 270, aqui. Ele seguiu foi essa aqui, ó, 280 aqui. Então, no lugar de ir para cá, ó, 28 graus, ele foi para cá, ó, 280 graus, tá vendo? 2 horas depois ele percebeu o erro, né? Então, 2 horas após a decolagem, e 2 horas depois ele ia chegar na cidade B, né? Só que 2 horas depois ele viu que não estava na cidade B. Aí foi que ele percebeu o equívoco, né? Então, supondo que o avião tenha um combustível suficiente e considerando o esquema a seguir, representativo dessa situação, né? Qual é a medida X do ângulo da nova rota que o avião deve seguir para atingir a cidade B? Então, ele tem que consertar a rota, né? Tem que mudar a rota para ir para a cidade B que ele queria. Então, qual deve ser essa nova rota que o avião deve seguir para chegar na cidade B que ele queria, né? Tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, aqui está representando o avião, né? O avião ia aqui nessa rota de 28 graus, né? Que é o norte, né? Que passando no centro da bússola, pessoal, você imagina aqui o eixo norte-sul, né? O eixo norte-sul. E aqui formando 28 graus com o norte, né? Seria a rota para chegar na cidade B, né? Só que ele seguiu foi essa rota aqui de 280 graus, ó. Seguiu essa rota aqui e chegou nessa localidade que eu vou chamar de Belinha, né? Então aqui foram 2 horas para chegar aqui e aqui seria 2 horas também, né? É claro que a gente vai supor que o avião tem a mesma velocidade, né? Mesma velocidade, mesmo tempo, mesma distância, né? Então essa distância aqui AB é igual a essa distância AB', né? Tá? Quando chega aqui, que o avião está aqui nessa posição B', a bússola está aqui, imagina o eixo norte-sul passando aqui agora no centro da bússola, né? Então ele tem que seguir agora esse rumo aqui, ó, para chegar lá na cidade B. E esse é o ângulo da nova rota. Então a gente tem que descobrir que ângulo X é esse. Tá bom? Não é legal essa questão? Dá para a gente saber numa boa, pessoal. O segredo é você entender que esse AB aqui, a distância que o avião anda em 2 horas, né? É igual a esse AB' aqui, que é a distância que o avião andou em 2 horas também, né? Então esse AB' aqui é igual a esse AB. Resultado, esse triângulo aqui é isósceles. AB igual a AB'. Dá pra gente resolver, pessoal. Vamos resolver logo. Vamos pensar aqui como é que a gente resolveria, né? Depois a gente anota, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para encontrar esse X. Bom, a gente sabe que esse triângulo aqui ele é isósceles, né? Esse BB' é a base, né? Porque o AB', a distância que o avião andou em 2 horas, né? É igual ao AB, que é a distância que o avião anda em 2 horas também, né? Tá bom? Então, isso aqui, AB é igual a AB'. Então, esse ângulo aqui, sendo alfa, né? Esse aqui também é alfa, porque no triângulo isósceles os ângulos da base não são iguais.
Então, dá para achar esse ângulozinho aqui, alfa, né? Eu vou chamar aqui de alfa, tá? Eu vou chamar aqui de alfa também, tá bom? Como é que eu faço para encontrar esse ângulo? É só encontrar esse, né? E esse aqui tá fácil, né? Porque isso aqui, pessoal, né, é 280 graus, né? Para completar a volta, tá faltando quantos graus, né? A gente pode chamar esse ângulozinho aqui, ó, de y, né? Então, esse 280 graus aqui, que é a rota errada, né? Mais esse y dá uma volta completa, 360 graus, né? Então, y mais 280 graus é 360 graus. Então, quem seria esse yzinho aqui? 360 graus menos 280 graus, o que dá 80 graus. Então, a gente já tem que isso aqui é 80 graus, tá? Aí, se isso aqui é 80 graus e esse aqui é 28, né? Então, esse aqui todo é 108, né? Que é 108. E esse ângulo aqui sendo alfa, esse aqui também é alfa. Então, fica 108 mais alfa igual a 180 graus. Aí faz as continhas e descobre o alfa. E agora, tendo esse alfa, como fazer para encontrar esse x? Aí é que tem... Você tem que se lembrar da aula passada, né? Quando você tem retas paralelas, ó, cortadas por uma mesma transversal, os ângulos alternos internos são iguais, tá vendo? Então, se a gente chamar isso aqui de y, que é 80 graus, né? Isso aqui vai ser y também, ó. Tá? Tranquilo? Aqui é 80, aqui vai ser 80 também. Aí a gente vai achar isso aqui, né? Um triângulo isósceles. Aí soma esses três aqui igual a 180 graus e acha o x. Vamos registrar devagarinho? Registrando devagarinho para você ir compreendendo, né? Acompanhando passo a passo, né? Eu dei só uma geral. Agora vamos ver devagarinho para você entender melhor, tá? Então, como é que é? Para começo de história, vamos achar esse y, tá? Aí, como é que encontra o y? 280 graus mais o y é 360 graus. Então, o y é 360 menos 280, né? Ok? Então, esse ângulo aqui, NAB', né? Que eu chamei de y. Pode chamar só de y, tá, pessoal? Isso aqui foi só para você visualizar melhor. É o 360 graus, né? Que é a volta menos 280, que dá 80 graus, tá? E esse aqui você já pode trazer para cá, ó, porque são alternos internos, tá? Alternos internos de retas paralelas. Então, se esse y aqui é 80 graus, você já pode trazer para cá, ó. Isso aqui é 80 também, tá? Alternos internos de retas paralelas, tá vendo? Então, você já pode trazer para cá o y, né? Que também é 80. Muito bem. Como esse AB, né? Que é a distância que o avião anda em 2 horas, é igual a esse AB', que é a distância que o avião andou em 2 horas, né? Esse triângulo aqui é isósceles, né? Então, esse aqui é a base, porque aqui são os lados iguais. Então, aqui é a base. No triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Chama esse aqui de alfa e esse aqui de alfa, né? Beleza? Então, chama esse aqui de alfa, chama esse aqui de alfa. E agora usa a soma dos ângulos internos do triângulo, né? Alfa mais esse ângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, pessoal. Tá vendo? Nesse triângulo aqui, quais são os ângulos? Esse, né? Que é o 28 mais o y, ó. 28 mais um y é um ângulo só aqui desse triângulo aqui, tá? Os triângulos isósceles. 28 mais o y. Mais alfa, tá? Então fica mais 28 mais y, né? A soma dos três ângulos internos do triângulo. Como o y, né, já foi encontrado, que é 80, né? Então se esse y aqui é 80, ó, fica 80 mais 28 fica 108, né? Então fica 2α, aqui fica 108, né? 2α mais 108 igual a 180. Então, passa o 108 para o outro lado, né? Vai subtraindo. 180 menos 108 dá 72. Aí desce o 2 dividindo, né? 72 dividido por 2 dá 36. Pronto. Então, esse alfa aqui é 36, né? 36 graus. Então, a questão está resolvida, né? Porque esse y vem para cá. Ele é 80, né? O y é 80 graus. Aqui, y, 80 graus, tá vendo? Ele vem para cá, alterno interno. E esse aqui a gente já achou que é 36. Então vai ficar 80 mais 36 mais x, né? Meia volta, 180 graus, né? Tranquilo? Alternos internos, né? Tá? O y é 80 graus, né? Alternos internos, né? Aí a soma aqui, 180 graus, que é meia volta. Aí o alfa é 36, o y é 80, e agora é só fazer as contas, né? Seria 180 menos 80 dá 100, 100 menos 36 dá 64, né?
Então, o x seria 64 graus. É uma ótima questão, pessoal. Ela é uma questão fácil? Não é uma questão fácil, não. Mas é uma questão que você consegue fazer, né? Se você treinar com cuidado, com calma, né? Observar direitinho. Só tem coisas que você já conhece, né? Os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais, os alternos internos são iguais, né? Tá bom? Então, o 64 é a resposta. Essa daqui, pessoal, pode aparecer essa questão de raio, né? No espelho, refletido no espelho. Pode aparecer tanto nas provas de física, né? Quanto na prova de matemática, né? Quando você tem um espelho plano, né? E um raio incide sobre o espelho, o ângulo de incidência, né, é igual ao ângulo de reflexão, né? Então, esse raio aqui, quando vai ser refletido, ele forma com o espelho, né, dois ângulos iguais, né? Que esse aqui de incidência, né? E esse aqui de reflexão, né? São iguais, tá bom? Então, quando um raio de luz incide sobre um espelho plano, ele é refletido de modo a formar ângulos iguais com o espelho, tá? Tranquilo? Bom, aí agora o que acontece? Você tem aqui dois espelhos, né? O espelho 1 e aqui o espelho 2. Eles estão formando um ângulo alfa entre eles, tá? Aí um raio aqui vai incidir sobre o espelho 2, vai ser refletido aqui, ó. Vai refletir lá no espelho 2 novamente, até chegar perpendicularmente aqui, tá? Então, a pergunta dele vai ser refletida 3 vezes, né? Até incidir perpendicularmente no ponto D. A pergunta dele é quem é esse alfa. Questão interessante, né? Ele não deu nenhum número, né? Só 90 graus aqui, né? Então, quem é esse ângulo alfa? Essa questão, pessoal, ela pode até aparentar ser difícil, mas não, porque ele definiu, né, que os ângulos que o raio, quando incide, né, no espelho e reflete, eles formam ângulos iguais com o espelho, né? Então, você já pode começar assim, ó. Ele diz também que é paralelo, né? Um raio de luz paralelo ao espelho 1. Esse raio de luz aqui, ó, ele é paralelo ao espelho 1. Então, você pensa nessa reta aqui paralela a essa, né? Então, quando você tem retas paralelas, que aqui é a transversal, né? Os ângulos correspondentes são iguais, ó. Então, esse ângulo alfa aqui, ele é igual a esse, ó. Porque esse raio aqui é paralelo a esse espelho. E aqui é uma transversal. Então, já começa botando um alfazinho aqui, ó. Porque são ângulos correspondentes. Aí, se esse aqui é alfa, esse aqui também é alfa, que é o refletido, né? Tá bom? Aí você pode chamar isso aqui de beta, ó, ângulo beta, né? Aí esse aqui vai ser beta também, vai ser o refletido, né? Tranquilo? Aí você pode chamar isso aqui de teta, né? E esse aqui vai ser teta também, porque só formam com o espelho ângulos iguais, né? Pronto, aí você monta as equações, tá? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos montar aqui. Esse aqui é alfa e esse aqui é alfa. Por quê? Porque esse feixe aqui é paralelo ao espelho. São ângulos correspondentes de retas paralelas, né? Formado pela mesma transversal. Aí, esse aqui é alfa, esse aqui é alfa também. Por quê? Porque o raio, quando incide, né? E reflete, eles formam ângulos iguais com o espelho, né? Beleza? Então, se você chamar isso aqui de beta, esse aqui vai ser beta também, porque o raio aqui vai incidir e vai refletir formando ângulos iguais com o espelho, né? E se você chamar isso aqui de teta, esse aqui também vai ser teta, né? Porque os ângulos que o raio forma com o espelho são iguais, quando incide e reflete, né? Beleza? Pronto. E agora, pessoal, a gente vai montar as equações, tá bom? Primeiro isso aqui, né? Teta mais alfa mais 90 graus é 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, nesse triângulozinho aqui, ó, tá fácil, né? Essa soma aqui é 180 graus. Agora você vai pegar esse triângulo aqui, tá vendo? Esse triângulo aqui é interessante, porque você tem aqui esse ângulo alfa, tem esse ângulo beta, e tem esse ângulo teta que é externo, tá? Então você vai trabalhar com esse ângulo externo. Aí você relaciona o teta, o beta e o alfa, usando esse ângulo externo. E quando você usar esse aqui, ó, esse triângulo aqui,
você tem que esse beta aqui é ângulo externo. Esse alfa é interno, esse alfa é interno e esse aqui é externo. Eu vou separar esses triângulos para você ver, tá? Esse aí, pessoal, é esse aqui, tá? Vou pegar esse triângulo aqui, ó, tá? Aí depois eu vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? E depois eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Vou pegar esse. Primeiro eu vou pegar esse aqui, né? Pequenininho. Depois eu vou pegar esse outro aqui, ó. E depois eu vou pegar esse aqui. Tá? Vamos lá. Tá aí o primeiro. A soma dos três ângulos internos é 180 graus, tá bom? Então você passa o 90 para o outro lado. O alfa mais o teta, né? 180 menos 90 dá 90. Pronto, já tem uma equação. Agora a gente vai pegar esse outro aqui, ó. Tá vendo? Esse outro aqui. Então você vai... Aqui tinha algumas construções, eu retirei para não atrapalhar, tá? Vamos pegar só esse, esse e esse. Esse teta é ângulo externo. E o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então esse teta é alfa mais beta. Que alfa e beta são os internos não vizinhos do teta, tá entendendo? E esse teta é ângulo externo. Então você tem que esse teta é alfa mais beta. Tá? E agora vamos pegar esse outro triângulo maior aqui. Eu retirei aqui, essas construções que estavam aqui no meio, atrapalhando, para você enxergar que a gente vai pegar esse alfa que são ângulos internos, e esse beta que é ângulo externo, tá vendo? Prolongamento aqui desse lado, externo, tá vendo? Ele é a soma dos internos não adjacentes. Então esse beta, ele é alfa mais alfa. E com isso a questão está resolvida. Por que a questão está resolvida? Porque se esse beta aqui, pessoal, é alfa mais alfa, esse beta é 2 alfa. Então, pega esse beta aqui, ele é 2 alfa, tá entendendo? Então, você bota 2 alfa aqui no lugar desse beta. Então, quem vai ser esse teta? Vai ser alfa mais o beta. Mas o beta não é 2 alfa. Então, fica alfa mais 2 alfa. Então, esse teta é 3 alfa. Aí, se o teta é 3 alfa, traz para cá, né? Vamos anotar isso aí, pessoal. Aqui nesse 2 aqui, ó, nós vamos botar esse 2 alfa aqui no lugar do beta. Então, vai ficar teta, vai ficar alfa mais 2 alfa. Então, o teta fica 3 alfa, entendido? Esse 2 alfa aqui, que é o beta, ó, eu vou jogar aqui. Aí vai ficar alfa mais 2 alfa, que vai dar 3 alfa. Então, esse beta, esse teta aqui, ó, vai ser 3 alfa. Que é esse alfa mais esse 2 alfa, tá? Aqui no lugar do beta. Aí, esse 3 alfa aqui, que é o teta, eu vou botar bem que assim, ó. Aí vai ficar alfa mais 3 alfa, tá? Então, vai ficar 4 alfa, tá? Que vai ficar esse alfa mais esse teta, que é 3 alfa. Então, alfa mais 3 alfa dá 4 alfa. Igual a 90 graus. 90 dividido por 4 dá 22,5. Então, dá 22 graus e meio. Ou 22 graus e 30 minutos, né? Mas é 22,5 que tá lá, tá bom? Tranquilo, pessoal? Item B. E agora vamos aplicar, né? Aquela aprendizagem lá do triângulo equilátero. Lembra do triângulo equilátero? A altura é metade do lado raiz de 3. Então, quando você sabe que a altura do triângulo equilátero é metade do lado raiz de 3, você olhando para cá, você já faz muita coisa. Ó. A altura aqui, ele está dizendo que é 8, tá? Então, se você sabe que a altura é metade do lado raiz de 3, então aqui metade do lado você chama de x. Aqui chama de x. Aí o lado é 2x. Então aqui é 2x, aqui é 2x, aqui é 2x, e aqui é x raiz de 3, que é a metade do lado, né? E aqui é x, a metade, né? X. O lado é 2x, triângulo equilátero, tá? Bom, o instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto de uma barra fina de aço dobrada em formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura na haste, né? Conforme ilustra a figura 1. Bom, em uma empresa de brindes promocionais, contrata uma fundição para a produção de miniatura desses instrumentos, né? Bom, a fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustrado na figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, né? E cortando em um dos vértices, né? Dando origem lá à miniatura. Bom, assuma que não ocorra perdas de material no processo de produção, tá?
Valeu, Júlia. Pode contar com a gente sempre, tá? Não é todo mundo gosta de matemática mesmo, mas a gente vai devagarinho exatamente para vocês irem acompanhando, viu? Porque o mínimo que você conseguir aqui já lhe ajuda para você conseguir sua vaga. Porque não é obrigado você fechar a prova, né? Mas isso mesmo. Vamos ter fé que a gente vai conseguir, né? Bom, assuma que não ocorra perda de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, né? Considerando 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3, qual é que se aproxima do comprimento da barra? Então, o comprimento da barra, pessoal, é o perímetro, né? Então, ele quer o comprimento aqui dessa barra, né? Então, se a gente chamar aqui de 2x, né? De 2x aqui de 2x, então o comprimento vai ser 2x mais 2x mais 2x, certo? E o segredo é saber que a altura do triângulo equilátero é x raiz de 3, né? Que é a altura raiz de metade do lado raiz de 3, né? A altura, lembra? Lá dos nossos conhecimentos, lá que eu revisei para vocês. Então, se você sabe disso aí, ó, a solução fica muito fácil. Ó. O segredo é, se esse triângulo é equilátero, aqui é 60 graus, aqui é 30 graus, né? Porque aqui não é bissetriz também, a altura não coincide com a bissetriz, né? Aqui é 30, aqui é 30. Então, é aquele triângulo especial, né? Chama esse aqui de x, esse aqui de x, que é a metade do lado, né? Aqui 2x, aqui 2x, e a altura é x raiz de 3. Pronto. Aí é só dizer que a altura é x raiz de 3, né? O h é x raiz de 3, tá? Então, como esse h aqui é 8 e o h é a metade do lado raiz de 3, que a gente está chamando de 2x do lado, né? E a metade é x raiz de 3. Aí, então, você tem que o x raiz de 3 aqui é 8, né? Então, o x vai ser o 8 dividido por raiz de 3, né? O raiz de 3, pessoal, ele pediu para usar 1,7, tá? Então, 8 dividido por 1,7, multiplique por 10 em cima e embaixo, que não altera a fração, tá? Aí dá 80 dividido por 17, que dá 4,75. Aí o comprimento ó, vai ser 2x, né? 2x e 2x. Vai ser 3 vezes 2x, 3 vezes o lado, né? O que vai dar 6x. Aí substitui o x por 4,75, que dá 28,5, tá bom? Então dá 28,5. Então, outra vez, né? Relembrando, triângulo equilátero, a altura é a metade do lado raiz de 3. Procure chamar o lado de 2x, porque aí a metade que você vai trabalhar aqui fica x, né? Fica bom de trabalhar. Então, x, 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 aqui x também, né? Aqui 2x, aqui 2x. E a altura é a metade do lado raiz de 3, né? X raiz de 3. Pronto. Igual a x raiz de 3 a 8, que é a altura que ele deu, e tira o valor do x. Pronto. Tá resolvido o problema. Tá bom? Então, resposta, pessoal, item D. Essa questão 6, pessoal, é uma questão que fala de um caminhão, né, que ficou... Um caminhão que entala no viaduto, né? Tá aqui o caminhão, né? Ficou preso aqui no viaduto, né? A questão que ele dá é o seguinte. Aqui tem os cilindros que o caminhão carregava, né? O raio de cada cilindro é 0,60 metros. E ele pede para você calcular basicamente essa altura, né? Qual é a altura dessa pilha aí de cilindros, né? Aí ele diz que o caminhão, né? Considere que o raio externo de cada cano, né? Cada cilindro, cada cano, né? Da imagem, seja 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria, cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Então, essa parte aqui, né? Está 1,30 metros do solo, né? Essa parte superior aqui da carroceria, né? 1,30 metros do solo. Bom, aí ele pede, pessoal, para dar uma garantia, né? Para não entalar, para não ficar enganchado lá, né? Ele pede que se coloque, ó, 0,50 metros, né? De garantia, né? Que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,30 metros menor do que a altura do vão, né? O vão tem que ter 0,50 metros a mais, né? Tá bom? Então a pergunta dele é qual deveria ser a altura mínima do viaduto, né? Então,
a questão seria mais ou menos assim, pessoal. Quando você ligar os centros, né, que é uma construção básica, né? Você tem aqui os 3 canos, você vai ligar os centros, tá? Então, isso aqui é o raio, aqui é o raio, né? Então, o raio é 0,60, né? Então, 0,60 mais 0,60 dá 1,20, né? Então, você tem aqui um triângulo equilátero, onde o lado é 1,20, tá? Aí, essa altura total aqui, ó, vai ter que ser essa altura aqui do triângulo equilátero, ó, mais esse raio, que é 0,60, mais esse raio, ó, que é 0,60, mais aquela altura da parte superior aqui da carroceria, ó, que é 1,30 do chão, tá entendendo? Então, essa altura D aqui vai ter que ser esse 1,30 aqui, que ele falou no enunciado, mais esse 0,60 aqui, que é esse raio, né? E mais esse 0,60 aqui, que é o raio, e mais esse H, que é a altura do triângulo equilátero. Então, se esse aqui é um triângulo equilátero, você tem que saber que a altura do triângulo equilátero é a metade do lado raiz de 3. Metade do lado que multiplica a raiz de 3. Pronto. Qual é o lado do triângulo equilátero? É 0,60 mais 0,60, que é 1,20. Então, a metade é 0,60. Então, quem é essa altura? É a metade do lado do triângulo equilátero, que é 0,60, né? Que multiplica a raiz de 3. Entendido? Então, chamando esse lado aqui do triângulo equilátero de 2x, né? O 2x vai ser 1,60, né? Que é 0,60, ou 1,20, né? Que é 0,60 mais 0,60, 1,20. Então, x a metade é 0,60, né? Aí, essa altura, né? A metade do lado raiz de 3, né? 0,60, né? Que é a metade do lado. Raiz de 3 é 1,7, que ele pediu, né? Para você usar 1,7. 0,60 vezes 1,7 só dá 1,02. Então, quem é esse D? É 0,60 mais essa altura, que é 1,02, e mais esse 0,60 aqui, e mais esse 1,30. Quando você colocar vírgula embaixo de vírgula, né, e somar 0,60 com a altura H, que é 1,02, mais esse 1,60, mais esse 1,30, quando você somar, vai dar 3,52. Só que tem aquele meio metro, 0,50 metros de garantia, de segurança. Porque aqui é para ele entrar justo, ele vai entalar. Então tem que dar uma segurança aqui de mais meio metro, né? Então, esse D, que é essa distância aqui, que é essa altura total aqui do caminhão, mais a segurança de meio metro, né? 0,50, dá 4,02 metros. Então, no mínimo, a altura do viaduto deveria ser 4,02 metros, tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? É uma questão legal, essa daqui. E o Enem já cobrou várias delas, viu, pessoal? Dessas aqui. Dessa de cilindro, né? Para você ligar e formar um triângulo equilátero. Tá bom? E essa daqui, vocês conseguiriam fazer? É bem tranquila também. A Júlia aí encontrou 1,98, andou? Vamos dar uma olhada, né? Depois dá uma olhada nas contas que a gente fez, viu, Júlia? E refaça, dá uma treinada nela, que ela é uma questão provável, viu? Bom, essa daqui, pessoal, ele quer saber qual é a altura desse ponto D, ó. Qual é a altura desse ponto D em relação ao solo, né? Que é uma roda gigante, né? Uma roda gigante. Ela está dividida em 24 arcos iguais, né? 24 cabines. 24 arcos iguais. E o diâmetro é o dobro do raio, né, pessoal? O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? O diâmetro é 120 metros. O diâmetro é 120 metros. Então, o raio é a metade de 120, né? O raio é 60 metros. A pergunta dele, eu acho que essa distância do ponto D ao Sol. Vamos dar uma olhada. A altura em metros do ponto D em relação ao chão.
Então, se o diâmetro se o diâmetro dessa roda gigante é 120 metros, qual é a altura, né? Qual é a distância desse ponto D aqui para o chão? Então, pessoal, é bem tranquilo. Ó. Comece dividindo a circunferência, que é 360 graus, né? Em 24 arcos iguais, né? Divide em 24 arcos iguais, tá? Então, vamos fazer 360 dividido por 24 dá 15 graus. Então, cada arco desses aqui mede 15 graus. Tranquilo? Beleza? Então, ó, se você quer a altura, né, desse ponto D em relação ao chão, então você já tem que esse arco aqui mede 15 graus, né? E que esse aqui mede 15 graus. Agora, uma coisa que você tem que saber também é que o arco e o ângulo central têm a mesma medida, viu, pessoal? Então, esse ângulo central aqui, que é o ângulo que fica convexo no centro, né, da circunferência, ele mede 15 graus mais 15 graus, tá? Isso aqui é 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus, que é 15 mais 15, tá vendo? Então, qual seria a distância desse ponto D, né, para o chão? Bom, aqui a gente já sabe que é o raio, né? Aí, se o diâmetro é 120 metros, o raio é a metade, né? O diâmetro é isso aqui, né? 120 metros. O raio é a metade. Então, aqui é a metade de 120. Então, já tem essa altura aqui que é 60 metros, né? Metade de 120. E já tem essa altura aqui que é 8, né? Então, essa altura aqui seria 60 mais 8. 68. Só que tem essa altura aqui, ó. Do ponto D até aqui, ó. Né? Então, seria essa altura aqui, ó. Desconhecida. A gente vai ter que calcular, né? Aí, mais esses 60 e mais esse 8, né? Então, o problema é encontrar essa altura aqui. Tranquilo? Aí, pessoal, era problema, mas não é mais, né? Era problema, mas não é mais. Por que que não é mais? Porque você tem que esse ângulo aqui é 90 graus. Ou você tem que esse ângulo aqui é 30 graus. E você tem que esse ângulo aqui é 90, né? Então, isso aqui é uma vertical. E aqui é 90 graus, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 15 graus dá 90 graus, né? Que é 90 graus. Então, essa aqui é uma horizontal, né? Aqui é horizontal, aqui é vertical, né? Beleza? Então, isso aqui é uma horizontal. Quando você traçar uma vertical aqui, ó, você vai formar 90 graus aqui, ó. Então, você tem que esse ângulo aqui é 30 graus. Aqui, quando você ligar, né? Aqui vai formar 90 graus. Aí vai ficar 90 graus, 30 graus e 60 graus. Aquele triângulo famoso lá, que tem os ângulos de 90, 60 e 30 graus que eu falei para vocês, que você tem que entender como se na metade de um triângulo equilátero. Entendido? Beleza? Então, você vai fazer essa construção aí, tá? Tranquilo? Você tem esse triângulo aqui agora, tá vendo? Esse triângulo você tem que enxergar como sendo a metade do triângulo equilátero. Prolongou aqui, né? Formou o triângulo equilátero, tá vendo? Lembra como é que é o lance? Aqui é a metade do lado, chama de x. Aqui é o lado do triângulo equilátero, chama de 2x. E aqui é a altura do triângulo equilátero, chama de x raiz de 2, raiz de 3, né? Então aqui é x, que é a metade do triângulo equilátero, né? Metade do lado. Aqui é o lado do triângulo equilátero, é 2x. E aqui é a altura, é x raiz de 3. Beleza? Então você vai precisar disso aqui que é x, né? Aí é muito fácil, né? Aqui é x, né? E aqui é 2x. Pronto. Resolvido, né? Que aqui na metade do triângulo equilátero, chama esse de x e esse de 2x. E aqui, se precisasse, seria x raiz de 3, mas não vai precisar. Então a questão está resolvida, tá entendendo? Porque você tem que esse 2x aqui é o raio, né? Que é 60 metros. Então, o x vai ser 30, beleza? X vai ser 30. Aí agora é só somar, né? A altura, né, desse ponto D, ó, vai ser esse aqui, DF, né? Que é o que a gente chama de x, né? E esse aqui é o 2x, que é o 60 graus, né? Esse aqui não precisou, pessoal. O CF, né? X raiz de 3 não precisou. Então, 2x é 60, o x, que é o DF aqui, ó, é 30, né? Então, quem é essa altura aqui? Vai ser esse DF mais esse CB aqui,
e mais esse 8 aqui, né? Beleza? O DF aqui é 30, né? O CB é 60, então vai ficar 30 mais 60 mais 8, tá bom? E aqui, pessoal, tem um gabarito para vocês. Então, mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui representando essa equipe maravilhosa, tá? Lembrando aí que não sou eu, é uma equipe toda por trás, né? Tá dando assistência aí para vocês poderem ter essas aulas, né? Essas informações relevantes aí para vocês. Agradecer o pessoal da Libras, né? Sempre. Estamos juntos. E dizer para vocês que nós estamos aqui. Fiquem à vontade, qualquer dúvida é só perguntar a gente, tá? Pode nos procurar em qualquer sede aí do IFCE, que o pessoal vai lhe atender muito bem, acredito, viu? Se quiser ir no Aracati, estarei por lá. Valeu, pessoal, um abraço. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Valeu!